Oh Deus, acabamos de cantar que nossos corações desejam a Ti. Oh Deus, anseiam por Ti. Então, Senhor Pai, se isso é verdade, nós vamos buscar a Tua face. E nós, Senhor Pai, não amamos, Senhor Deus, teologia, não amamos um livro, nós amamos a Tua mente. E sabemos, Senhor Pai, que a Tua palavra, oh Deus, é a única luz na escuridão das mentes humanas, do pensamento humano. Oh Deus, das soluções sem fim que dão sempre em nada. E nós, Senhor Pai, não confiamos nem nas nossas intuições, nem, Senhor Pai, no nosso coração, nem em nossa mente e nem na mente de nenhum outro ser humano, Deus. Nós confiamos em Ti, na Tua palavra, na Tua mente. Pela Tua verdade nós julgamos todas as coisas que acontecem, Senhor Pai. Queremos ser homens tais que possam julgar, Senhor Pai, o certo do quase certo. Queremos ser realmente homens e mulheres de discernimento, para que nossas vidas sejam moldadas, Senhor Pai, à luz da Tua face. E, Senhor Pai, sejam vividas para a glória, ó Deus, dessa revelação, ó Deus, que Tu fizeste de Ti mesmo em Cristo para nós. Que nesta noite, então, Senhor Pai, mais do Evangelho, Senhor Pai, sonde os cantos, Senhor Pai, mais obscuros, mais mal iluminados do nosso coração. E, ó Deus, Tu mostre, como Davi pediu, se há caminhos maus, Deus, e então nos purifique, nos faça mais como Tu mesmo, mais a imagem de Cristo, que o Espírito Santo nos molde realmente, Senhor Pai, com o Seu poder, produzindo em nós o fruto que não é nosso, mas dEle, ó Deus, e que evidencia de que nós somos aquele bom solo, o solo, Senhor Pai, onde a verdade caiu e deu, Senhor Pai, muito fruto, para a Tua glória e para a nossa alegria, em nome de Jesus, amém. Hoje pela manhã eu estava respondendo uma pergunta, não é? Qual era a grande diferença, apesar de um avivamento das grandes doutrinas bíblicas que aconteceu na Reforma e depois foram tão levantadas no lugar mais alto, né, por uma geração de homens, os puritanos, que apesar de nós experimentarmos um avivamento dessas verdades, qual era a diferença essencial? E nós vimos como aquilo que eles chamam de comunhão era, na verdade, o aproximar-se, era o fim de tudo. Não era conhecimento sem zelo, mas eram homens incendiados por aquele profundo conhecimento. Uma outra pessoa me fez uma pergunta essa semana. Essa era da internet é bom, né? Que chega a nós uma quantidade enorme de perguntas todo dia, né? E grande parte delas não são muito importantes. Pelo contrário, muitas delas são uma maneira de você se desviar daquilo que é mais importante para o seu coração. Muitas perguntas que são feitas são como a pergunta da mulher samaritana. Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá. E ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: disseste bem, tu já tivesse vários maridos, e o homem com quem você tem um romance agora não é o seu marido. Então isso não era onde ela queria que o assunto ficasse. Então ela fez uma pergunta. Muitas perguntas são assim. Às vezes são perguntas como os fariseus que queriam testar Jesus, ou são perguntas igual da mulher samaritana. Ela disse: olha aqui, vem cá, vamos esquecer essa coisa de marido, né? Mais ou menos assim. Me diz, onde a gente deve adorar? Porque as pessoas falavam que nós devemos adorar aqui, mas os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém. Onde tem que adorar? Você vê? O assunto era que ela fez da vida amorosa o seu ídolo, aquilo que ia dar a ela uma identidade. Ela estava buscando loucamente isso, mas ela não queria falar sobre isso. E ela faz uma pergunta que parece muito espiritual. Muitas perguntas são assim. Então a gente pode, nesse monte de perguntas, pegarmos aquelas que a gente realmente sente que é algo que muda as pessoas no que mais elas precisam e mais necessárias para a igreja dos nossos dias. Então a pessoa estava me perguntando por que Jesus foi tão duro com Pedro quando Pedro falou com ele. Eu acho que a resposta de Jesus é
é uma grande vara de disciplina para nós, hoje, a igreja, mesmo quando as grandes doutrinas da Bíblia são pregadas, as pessoas logo se apressam, pastores e, enfim, irmãos, a dizer que isso aqui não é essencial. Elas falam sobre as grandes coisas de Deus, depois elas dizem que não é essencial. E a resposta de Jesus é dura para Pedro, exatamente para dizer o oposto. Dizer é essencial. É, na verdade, a coisa mais essencial de todas, sem a qual nada mais importa. Então, não é só essencial, é onde você tem ou não tem o Evangelho. Não é? A resposta de Jesus a Pedro é um descortinar do Evangelho com o seu pilar, com aquilo que sustenta toda a verdade, ou toda ela se esvai. Então a Bíblia diz assim: e começou a ensinar-lhe em Marcos, Marcos 8, 31 a 33, porque foi esse texto do qual a pessoa estava indagando. Marcos 8, 31 a 33 diz assim: e começou a ensinar-lhes, quem? Jesus, que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, assassinado, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia claramente essas palavras. Ele ensinava claramente essas coisas, não era uma coisa assim, ele não estava dizendo em palavras difíceis de entender, ele disse claramente que isso devia acontecer assim. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Repreendeu ele. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro. Então você vê que Pedro repreendeu ele. E Jesus virou para todos os discípulos e repreendeu Pedro. Pedro repreendeu ele, ele repreendeu Pedro. E a repreensão de Jesus foi assim: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então, realmente é uma grande repreensão. Só que o importante é que isso está no centro do que é evangelho e do que não é evangelho, quer esteja na igreja evangélica, dita evangélica ou não, ou como não há nada no que as pessoas, às vezes, mesmo os que pregam, dizem que não é essencial, como isso é o centro, é o sustentáculo do que o evangelho é. Então, nesse texto, o ponto principal é que Jesus está dizendo que Deus planejou, e Deus revelou através dos profetas, e Ele realizou todos os sofrimentos de Cristo, e a rejeição de Cristo, e a matança, não é, de Cristo, e a ressurreição de Cristo. Foi tudo plano, propósito e execução de Deus. E portanto, quando você resiste à ideia de que Deus é que planejou todas aquelas coisas, como Pedro fez no versículo 32, isso é ter a mentalidade de Satanás e a mentalidade do homem natural, em vez de ter a mentalidade e a mente de Deus. Ou, a gente pode dizer de outra forma, no versículo 31 e 33, Jesus está nos revelando a relação entre Deus e o seu assassinato, entre Deus e sua cruz, entre Deus e todos os eventos que antecederam ele vir ao mundo, entre Deus e todos os eventos que aconteceram quando ele estava no mundo, e todos os resultados desse evento após a sua ressurreição. Então Deus planejou, Deus executou, e é por isso que a morte de Jesus não é aleatório, não é algo que aconteceu, ela é o evangelho. Se ela não fosse exatamente o que Deus planejou e o que Deus executou, então a morte de Jesus não seria o evangelho, seria uma desgraça. E todas aquelas coisas então eram necessárias, eram uma necessidade que elas fossem assim. O Filho do Homem deve
padecer isso, ele deve ser traído, ele deve ser espancado, ele deve ser chicoteado, todas essas coisas devem acontecer. Dei em grego é a palavra aqui. O Filho do Homem deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas, e deve ser morto, assassinado, né? E depois de 3 dias ele deve ressuscitar. Então, essas coisas têm que acontecer. Não é que elas acontecem e Deus vai usar elas. Não é que talvez elas pudessem acontecer se o homem caísse no Éden. Não poderia acontecer se o homem pecasse. Não. Nem mesmo simplesmente dizendo que essas coisas vão acontecer. Ele está dizendo que elas têm que acontecer, que elas obrigatoriamente têm que acontecer, porque essa é a razão da história. Isso é um tipo de necessidade, não é? 4 coisas aqui têm que acontecer com o Filho do Homem. Ele deve sofrer, ele deve ser rejeitado, apesar de ter vivido uma vida perfeita, e ele deve ser assassinado. Não apenas morrer, ele diz, ele deve ser morto. E então ele deve ressuscitar. E o versículo 32 diz: ele, Jesus, disse isso claramente. Ou seja, não era algo obscuro, como essa verdade central que está aqui, que a gente vai ver. Não é algo obscuro na Bíblia, não faz parte dos mistérios de Deus. Muitas pessoas pegam doutrinas que elas não gostam e elas dizem assim: isso aí é mistério. Então eles usam Deuteronômio 29, olha, as coisas encobertas pertencem ao Senhor e a Deus, porém as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Está vendo? Essas pessoas não podem pegar uma doutrina bíblica e falar a respeito disso, porque é óbvio que está dizendo aqui que as coisas encobertas, mas as coisas reveladas pertencem a nós. O que Deus disse, eu não posso, por não gostar, dizer que aquilo é um mistério que eu não estou compreendendo. Não, como Pedro não podia dizer, não estou entendendo porque isso é muito misterioso. Não, Jesus, a Bíblia diz, disse claramente, disse com palavras claras que todos podiam entender qual era o propósito e o decreto do Pai, todas aquelas coisas. Então o 32 diz: ele, Jesus, disse isso claramente, para que soubéssemos que a repreensão de Pedro não era porque Jesus não foi claro, que a rejeição das pessoas, da soberania de Deus sobre tudo, não é porque isso não é claro na Bíblia. Da mesma maneira que Pedro não vai responder a isso, porque ele não entendeu direito, a Bíblia quis deixar evidente para nós que Jesus disse essas palavras claramente. Não era uma confusão, não era que Pedro não estava entendendo. Ele estava sendo claro, com palavras claras e simples, soando no ouvido de todos, de tal maneira que todos podiam entender. Mas Pedro chamou Jesus à parte, e a Bíblia diz que ele começou a repreendê-lo, ou seja, a reprová-lo. Ele começou a reprovar o que Jesus disse tão claramente. E Jesus tinha dito isso tão claramente que provocou em Pedro essa coisa não só de não gostar, não concordar, mas ter a ousadia de repreender Jesus. Você repreende quem fez algo errado, quem falou algo errado. Você diz, não, você está errado. O Deus que eu sirvo, a gente podia até imaginar isso, né? Nunca ia querer essas coisas. Deus que se vê amor. O Deus que eu sirvo não é alguém que está fazendo a sua vontade soberanamente, operando todas as coisas pelo seu querer, de tal maneira que ele ia querer a sua morte e executar todas essas coisas. Não, se acontecer alguma coisa aqui é simplesmente porque os homens estão fazendo essas coisas erradas, não estão usando o livre-arbítrio deles simplesmente, então está dando tudo errado e Deus vai ter que dar um jeito, mas Deus não está fazendo nada com isso. Ele não pode ter determinado e ser uma necessidade o teu sofrimento, tua rejeição, teu assassinato e sua ressurreição. Jesus disse, isso deve acontecer, isso tem que acontecer. E Pedro considera essa declaração de Cristo digna de repreensão.
digno de alguém dizer para ele que ele estava errado, que ele estava interpretando Deus errado, que Deus não podia querer aquilo, e que Deus também não decreta todas as coisas, de tal maneira que a própria morte do seu filho é algo que ele determinou e ele executa. Então eu diria que aqui Pedro está se transformando no discípulo acusador. Como há cristãos acusadores, Deus diz uma coisa e eles não gostam, então eles dizem que não é aquilo, que está errado, ou seja, Deus está errado. Eles estão repreendendo Deus, estão repreendendo a Bíblia. Era o que Pedro estava fazendo. Não pode, está errado. E ele começou a repreender Jesus. Observe que a Bíblia não diz Pedro ficou com medo, negócio de morte, ele insistiu com Jesus para que Jesus se escondesse. Não era isso que Pedro fez. A Bíblia não diz que Pedro foi tão compassivo, tão cheio de amor, porque a gente costuma esconder a rebelião do nosso coração contra a verdade de Deus através da empatia. Por que nós temos dificuldade com a doutrina do inferno e da eternidade do inferno? É porque a gente, óbvio, tem dificuldade com a doutrina do pecado. A gente não acha que o pecado é tão grave. Então a gente tem que aceitar, essa coisa, mas a gente, se pudesse, mandava todo mundo para o céu. Porque no fundo, apesar de falarmos que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus e todos merecem o inferno, na verdade a gente acha que ninguém merecia o inferno, que tudo é um grande exagero, que Deus está errado. Se a gente pudesse, repreendia a Deus de maneira geral, e dava um jeito de salvar todo mundo mesmo, porque essa coisa de Deus ser soberano em quem vai ser salvo a gente não gosta. A gente acha que isso é digno de repreensão, e é o que Pedro estava repreendendo Jesus. E a Bíblia não diz que Pedro fez isso porque ele estava sendo compassivo, empático e pensando: é muito sofrimento, eu não quero que você sofra assim. O texto diz exatamente o contrário. Não era empatia pelo sofrimento de Cristo. Pedro não estava sendo empático, ele estava desaprovando Jesus, ele estava repreendendo Jesus, ele estava dizendo que isso estava errado, e ele acusou de Jesus de estar ensinando algo errado, está falando algo errado. Ele foi tomado de uma paixão, de um zelo falso, sem entendimento, porque estava dizendo que Jesus estava ensinando errado, porque ele não gostava daquilo, dessa doutrina da soberania de Deus que determinou cada uma daquelas coisas de tal maneira que aquilo era uma necessidade. O filho tinha que experimentar aquilo e o pai ia executar isso. É por isso que às vezes o profeta vai dizer: foi do agrado do pai moê-lo. Você vê, está falando uma coisa que o pai está fazendo. Pedro não gostou, ele achou que isso era digno de repreensão. E algumas pessoas não podem dizer que essa verdade da soberania final de Deus, elas não podem dizer às vezes que isso está, eu repreendo isso, eu não gosto disso. Então elas dizem que não é essencial. É uma verdade, mas não é essencial. As pessoas podem não crer nessa verdade, não é essencial. Elas mesmo estão ensinando, mas não é essencial. Elas estão, na verdade, dizendo o oposto de Deus, estão repreendendo Deus. Olha, isso não devia ser essencial, porque na verdade isso é muito esquisito, tu ser soberano sobre todas as coisas, sobre a salvação, sobre cada coisa que acontece na história. Isso não pode ser essencial. O essencial deve ser outra coisa, não tu no trono dessa forma. Então é isso que Pedro está dizendo também. E Jesus disse: isso tem que acontecer. E Pedro responde: Jesus, com todo respeito, eu já disse que sempre que alguém diz isso vai te desrespeitar. Sempre na internet, qualquer coisa, diz assim: olha, pastor, com todo respeito, pronto, não vai te desrespeitar. Se não fosse, não precisava dizer, Ou então diz assim: sem querer te ofender, vai te ofender. Porque quem não vai te ofender não precisa dizer isso, sem querer te ofender. Então Jesus, olha, com todo respeito, seu sofrimento, sua rejeição, sua morte não precisam acontecer. Não acredito que Deus decretou isso na eternidade. Você não devia falar assim. Você não devia ter essa ideia de Deus. Você não devia ter essa concepção de Deus. Eu te repreendo. É o que Pedro estava repreendendo. Pedro começou a repreender ele. Começou a repreender.
E Jesus respondeu com uma repreensão. Sempre que alguém diz que a verdade central da soberania de Deus não é essencial, está repreendendo Deus, porque Deus está dizendo exatamente o oposto, não é? E certamente o que está sobre ele é a repreensão de Deus. E a Bíblia diz que Jesus respondeu à repreensão de Pedro, não dizendo, Pedro é muito imaturo. Não. Ele respondeu à repreensão de Pedro, e Pedro dizia que não era assim, que ele estava errado, com uma repreensão. A palavra é a mesma. Pedro começou a repreendê-lo, epitimao, e Jesus repreendeu Pedro, virou para os discípulos e repreendeu Pedro. A palavra que Pedro repreendeu Jesus e Jesus repreendeu Pedro, no original, é a mesma palavra. E ele fez isso o quê? Para proteger todos os discípulos, não apenas Pedro. Você vê que ele virou para os discípulos e então repreendeu Pedro, falando para todo mundo: olha, vocês só podem estar na verdade se vocês tiverem uma atitude oposta à de Pedro. A soberania total do meu Pai não é algo nem não essencial, nem algo que você possa discordar e querer dizer que Deus que você compreende não é assim e não é assado. Então, virando-se e vendo os seus discípulos, ele repreendeu Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, pois você está pensando, não está pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Ou seja, a essência do humanismo secular. Quanto mais centrado em Deus você é, mais as pessoas vão ficar incomodadas, na igreja e no mundo. Quanto mais a doutrina é sobre Deus operando todas as coisas como Ele quer, salvando como Ele quer, segundo o beneplácito da sua vontade, mais as pessoas ficam ofendidas. Por quê? Por causa disso aqui. Jesus diz: você não está pensando nas coisas de Deus, você está pensando nas coisas dos homens. É óbvio que a ofensa é porque nós achamos, e Pedro também, que o homem é o capitão da sua alma no final, do seu destino. E não é possível que fosse Deus, foi do agrado do Pai esmagá-lo, não é possível. E que aquilo tinha que acontecer, aquilo não tinha que acontecer. E Jesus está dizendo: Pedro, você não está vendo a necessidade do meu sofrimento, porque você não vê como Deus vê. Você não está vendo o decreto da minha morte, porque você só pode pensar como os homens pensam. Você acha que realmente que os homens têm alguma saída para a vida deles, para o mundo deles. Você acha que há alguma coisa nos homens que possa ser aceita por Deus. É por isso, você não gosta da linguagem, da necessidade, quando se trata de sofrimento e morte, ou da soberania do meu Pai, no que diz respeito à minha morte e meu assassinato, a salvação de quem Ele quiser salvar, a usar todas essas coisas assim, cada ato que vai envolver a minha morte. Você não gosta que eu diga: meu assassinato tem que acontecer. Você não gosta. Você acha uma incompatibilidade entre Deus e isso, porque você acha que Deus é muito menos Deus do que Ele é de verdade. Você gostaria de me aconselhar e até mesmo de me repreender, como você está fazendo, me repreender dizendo que essa não é a maneira que Deus age, que essa não é a maneira que o coração de Deus faria um plano, que Deus não decretaria isso, que o Deus que você crê nunca faria isso, decretar a minha morte. Você vê a mesma coisa que as pessoas vão dizer, e é por isso que algumas vão dizer diretamente isso: não aceito que Deus seja assim, soberano sobre todas as coisas, não aceito, vão falar diretamente. Outras vão dizer: não, Ele é, mas isso não é essencial. Você pode achar, viver a sua vida como se Ele não fosse, como se isso fosse possível, sem desonrá-lo completamente. Estamos chamando Ele de mentiroso todo o tempo. Ele disse algo, mas eu estou dizendo que aquilo não é importante. Aquilo é a essência do seu trono, do eu sou. Ele diz. Então, Satanás, ele está dizendo para Pedro, gosta disso.
gosta que o homem seja centrado em si mesmo, gosta que o homem não tenha uma visão verdadeira de Deus. E é por isso que, sem saber, Pedro, você se tornou um porta-voz do diabo, ao dizer que o Pai não é soberano e decretou essas coisas, e elas agora elas têm que acontecer e vão acontecer. Ao dizer que Deus não é assim, você é um porta-voz do diabo. Quando digo que algo deve acontecer, Satanás percebe a implicação. Ele não está no comando. Satanás odeia a soberania de Deus. Odeia. Porque Deus soberanamente decretou o seu fim. Deus soberanamente não fez nenhum plano para resgatá-lo. Não devia nada a ele. Não devia nada aos anjos. Deus soberanamente não decretou resgatar todos os homens. Você pode pensar, isso mostraria mais da misericórdia de Deus, mas Deus queria... essa misericórdia se torna maior quando a miséria é verdadeira. E o que é dito de que o nosso pecado merece a condenação eterna, não é um jogo de palavras, como a gente usa, mas no fundo achava que não devia ser, e Deus devia salvar todo mundo, de que o pecado é tão grande quanto Deus diz que é, e que merece a punição, e que realmente Jesus salvou pessoas que, se não fossem só pelo que Ele fez, estariam perdidos eternamente como aqueles que estão. Então é como uma joia a graça salvadora sobre aquele veludo negro, como as pessoas normalmente botam a joia, o diamante contra um fundo escuro, para que ela brilhe. E Satanás sabe então que seus dias estão contados. Como é que é o futuro de Satanás? Como Deus já decidiu. Mas ele não pode fazer o que ele quiser? Não pode. Ele não pode mudar o seu destino. Satanás não é o capitão da sua existência, não é o capitão do seu destino. Ele odeia isso, e os homens também. E Satanás odeia a soberania de Deus, e é por isso que o mundo inteiro odeia. E é por isso que mesmo na igreja há todo tipo de problema. E é por isso que Pedro, quando revelou não gostar a ponto de dizer que Jesus estava errado ao falar que Deus determinou aquelas coisas de tal maneira que tinha que acontecer, se tornou um porta-voz do diabo. É por isso que Jesus está dizendo para ele, eu disse, você está falando como Satanás e como um mero homem, você só pensa nas coisas do homem, e você está falando como Satanás, porque você manifesta o seu repúdio à soberania perfeita do meu Pai em todas as coisas, inclusive na minha morte. Os seres humanos caídos não gostam quando a gente usa a palavra deve. Tudo deve acontecer como Deus determinou. O Filho do Homem aqui deve sofrer, deve ser rejeitado, deve ser morto e deve ressuscitar. Não é uma possibilidade. É o que tem que acontecer. Há razões pelas quais Jesus deve sofrer. Então o que Pedro e Satanás e os seres humanos em geral, o homem natural, se opõe tanto, a ponto de repreender o Filho de Deus, de Pedro repreender Jesus, dizer, você está errado. O que leva as pessoas a dizer que uma clara doutrina bíblica não é verdade, ou falar que ela é verdade, mas que ela não é essencial, ou seja, alguém pode jogar ela no lixo e tudo vai estar bem, porque ela não é essencial. Alguém pode dizer, eu não acredito nisso, mas está tudo bem então, porque isso não é essencial. Deus não está no trono realmente como dessa forma aí tá. Se você achar que Ele não está, e se você não gostar disso e repreender a palavra escrita, como Pedro repreendeu a palavra encarnada, está tudo bem. Não, Jesus diz, não, para trás de mim, Satanás. E isso é ser um porta-voz do diabo. Então, por que ele deve sofrer e ser rejeitado e ser morto e ressuscitar? Existe uma quantidade enorme de respostas para isso, mas nós não podemos dar. Mas primeiro é porque a palavra de Deus, as escrituras não podem ser quebradas.
O Filho do Homem deve sofrer e ser rejeitado e ser morto, e deve ressuscitar, deve ser assassinado, porque está escrito nas Escrituras. E o que está escrito nas Escrituras não é para você vir com a sua mentalidade e achar que pode repreendê-la, como Pedro achou que podia repreender a palavra viva de Deus, seu Filho. As Escrituras não podem ser anuladas. O final de Satanás é o final que as Escrituras dizem. E o final de todo homem que Deus não colocou em seu Filho será o final que Deus disse. E o final de todo homem que Deus colocou em seu Filho vai ser o final que Ele disse que seria. O Filho do Homem deve sofrer muitas coisas. Por quê? Porque é o que Isaías 53 diz, que Ele conheceria tristeza, dores, angústias da alma, e seria desprezado, e seria traspassado, esmagado, oprimido e afligido. Então isso tem que acontecer, porque é o que Deus diz. Eu não gosto disso, eu acho que Deus não faria isso. Para trás de mim, Satanás. Deus disse isso, isso vai acontecer. Ele deve sofrer traição. Por quê? Porque é o que o Salmo 41 profetizou, que ele seria traído. Ele deve sofrer zombarias e insultos. Ele deve ter suas mãos e pés perfurados, porque isso foi profetizado no Salmo 22. Ele deve sofrer cusparadas, e deve sofrer golpes no rosto, e sua barba deve ser arrancada, porque é o que Isaías profetiza em Isaías 50, por exemplo. O roteiro dos sofrimentos de Cristo foi publicado muito antes dos eventos. No primeiro século, quando isso vai acontecer, todo o roteiro tinha sido revelado centenas de anos antes. E as Escrituras não podem ser anuladas, como João 10:35 diz. E o Filho do Homem, ele deve ser rejeitado. Porque, por exemplo, em Marcos 12:10, Jesus disse: vocês não leram na Escritura? E Jesus vai fazer o quê? Vai citar o Salmo 118, versículo 22, que diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então ele tem que ser rejeitado. Ele deve ser rejeitado porque está escrito. E o que está escrito deve acontecer, e as Escrituras não podem ser quebradas. Deus é esse Deus soberano assim, e isso é central, porque é assim que Deus se revelou. Eu não gostar e repreender a palavra, como Pedro repreendeu a palavra viva, é ser um porta-voz do diabo. Ou eu dizer que isso não é importante: Pedro, realmente, você pode não acreditar nada disso, que isso não é importante, não é essencial. Não, isso aqui é o pilar. Sem o decreto eterno de Deus lá na eternidade, da morte do seu filho, como evento central do seu plano, então a morte do seu filho era só uma desgraça, que ele vai tentar usar da melhor maneira possível, mas não era o Evangelho. O Evangelho é o que Deus faz, é o que Deus planejou, é o que Deus executou. Não são acontecimentos fortuitos, é o plano eterno de Deus. Então o Filho do Homem deve ser morto, porque em Isaías 53, ele não profetizou apenas seu sofrimento, mas profetizou o seu assassinato. Ele será levado como um cordeiro ao matadouro. Ele será eliminado da terra dos viventes. Ele será a oferta pela culpa, como animal do sacrifício. Sua alma, Isaías diz, será derramada na morte. Seu túmulo estará com os ímpios. Ele deve ser morto, está escrito. Isaías 53, 10 diz: e o Filho do Homem deve, depois de 3 dias, ressuscitar. Por quê? Porque está profetizado aqui em Isaías 53, 10 e 11. Deve acontecer, tem que acontecer. A Bíblia diz: quando a sua alma fizer oferta pela culpa, ele verá a sua descendência. Da angústia da sua alma, ele verá todas essas coisas e ele ficará satisfeito. Você vê, diz assim o texto: contudo foi do propósito de Yahvé, é assim que está, do grande eu sou, do Deus soberano, torturá-lo, esmagá-lo e fazê-lo passar
por toda a dor. É o propósito. E embora o Senhor o tenha feito, e tenha feito como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ele ficará satisfeito. Então ele deve ressuscitar, porque está escrito. E a escritura não pode ser quebrada. A segunda coisa, ele deve experimentar essas coisas porque Deus sempre cumpre o que ele fez, o que ele revelou através dos profetas, o que foi profetizado. O Filho do Homem deve sofrer e ser rejeitado, e ser morto e ressuscitar, porque Deus nunca fala algo e diz depois: olha, isso que eu falei, isso não é muito importante não, hein? Não leve muito em consideração, porque isso aqui não é essencial. E o que você falou? Não, eu falo coisas. Eu falo um monte de coisas. Sou igual o ser humano que fala aquele monte de coisas que não deviam ser ditas, que são palavras jogadas ao vento, que Jesus disse: até aquelas palavras que você falou sem pensar muito, você vai ter que dar conta dela. Então eu também falo coisas sem pensar, não são essenciais. Eu falei assim por falar, mas agora eu estou. Se você não quiser acreditar, não acredita. Não. Deus cumpre o que ele fala. Deus não fala nada que possa ser jogado no lixo, ou dito para você: ó, se você quiser acreditar, se não quiser acreditar, porque isso não é importante. E há coisas que estão no centro de tudo, e isso está, não é? Então por que as profecias têm que acontecer? Porque quando Deus diz que algo acontecerá, ele não está apenas prevendo o que as pessoas vão fazer. Ele não está, eu estou olhando para o futuro, estou vendo matar meu filho, vou ter que contar isso para todo mundo. Não, ele não está fazendo isso. Ele está anunciando o que ele vai fazer. Muitas pessoas, infelizmente, na igreja evangélica, elas falam sobre a presciência de Deus, como se Deus conhece o futuro que outro ser está causando. E é muito esquisito, né? Porque a gente diz, as pessoas dizem que o presente quem causa é Deus. Nele nós existimos, nos movemos e respiramos. Depois as pessoas falam sobre um futuro que quem está causando é outra pessoa, e que Deus está vendo o futuro que outra pessoa está causando. Quem está causando o futuro? No que o futuro está se movendo, respirando e existindo? Que ser é esse que não é Deus, que está fazendo o futuro que Deus apenas consegue ver o que está sendo feito? Não. Quando Deus diz, ele, através dos profetas, diz o que vai acontecer, ele não está predizendo algo que ele viu que ia acontecer, mas ele está anunciando o que ele vai fazer. Jeremias 1,12 diz: estou zelando pela minha palavra para cumpri-la. Eu cumpro a minha palavra. Deus não é, eu já preguei sobre isso, né? Deus não é um adivinho. Ele não tem uma bola de cristal celestial e ele pode dizer para a gente o futuro antecipadamente, porque ele consegue ver nessa bola de cristal o que as outras pessoas, o que outra coisa está fazendo. Ele não é o melhor dos adivinhos que nunca erra. Não. Deus realiza o futuro. Deus não faz previsões, Deus faz decretos. Ele não prevê o que vai acontecer, ele faz a sua vontade. Ele diz assim: desde o princípio anunciei o futuro. Por quê? Porque eu sou um bom vidente, porque eu consigo enxergar lá na frente. Não, desde o princípio eu anuncio o futuro. Desde a antiguidade eu anuncio aquilo que não aconteceu, e eu afirmo. Por que então que ele pode dizer? Porque eu afirmo: o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que é da minha vontade. É por isso que ele pode dizer o que vai acontecer, porque o que vai acontecer é o que ele faz. Isaías 46:10. Não bola de cristal, a presciência de Deus. E por isso que a Bíblia sempre junta: e o seu determinado conselho, ou determinado decreto. Ele diz: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há ninguém como eu, que desde o princípio declara o fim, e desde os tempos antigos as coisas que ainda não aconteceram. Eu faço isso dizendo: meu conselho permanecerá de pé, e eu cumprirei todo o meu propósito. Então eu posso dizer o futuro de Satanás, o futuro de tudo,
do universo, porque eu farei a minha vontade, porque tudo no final será o que eu determinei. Jesus está dizendo, e eu devo morrer, eu devo ser rejeitado, eu devo ser assassinado. Não é porque isso foi previsto, é porque isso foi decretado. O Filho do Homem deve sofrer, deve ser rejeitado, deve ser morto, deve ressuscitar, porque Deus não apenas prediz isso, Ele determinou que Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele tem um livro que é o livro do Cordeiro, que foi o livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Deus não previu, Deus decretou. Então Ele pode dizer o que vai acontecer, não como um vidente, mas como Deus. Em terceiro lugar, Deus planejou isso antes da criação do mundo, quando nada havia para influenciá-lo de forma nenhuma, só Yahvé, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o Filho do Homem deve sofrer e ser rejeitado e ser morto e ressuscitar, porque Deus planejou isso antes que o mundo existisse. As coisas visíveis e invisíveis. Não foi apenas escrito por Deus e executado por Deus, isso foi planejado por Deus. Isso foi planejado antes do mundo existir. Então Deus é infinitamente sábio. E Deus não faz nada caprichosa e aleatoriamente, porque quando a gente fala que Deus escolheu, elegeu, a gente diz que Ele não fez isso por causa do homem. Não há nenhuma razão no homem para Deus escolher, salvar, decretar a cruz, não há nenhuma razão. Mas é óbvio que as escolhas de Deus estão sendo feitas por Deus infinitamente sábio. Não é uma coisa aleatória, vou fazer isso. Com qual propósito? Não tem propósito, quero fazer. Porque as pessoas pensam na soberania de Deus como capricho de Deus. Ele é todo poderoso, Ele faz o que Ele quer, então essa soberania, eu não gosto disso. Mas não, Deus é infinitamente sábio, Ele não faz nada caprichosamente ou de maneira aleatória. Ele escolheu não baseado em nós, mas Ele não escolheu aleatoriamente. Ele escolheu segundo o beneplácito dele, ou seja, segundo a sua sabedoria, o seu saber, o que mais magnificaria a sua glória. Tudo acontece de acordo com seus planos infinitamente sábios, e não por capricho. Ele fundou a terra com sabedoria. Provérbios 3,19 diz, todas as suas obras são feitas com sabedoria. A Bíblia fala todo o tempo a respeito disso, no Salmo 104, 24, em Romanos 11, 33. Assim, a profecia dos sofrimentos de Cristo, que Cristo estava falando claramente naquele dia, que coloca a doutrina da soberania de Deus no centro de tudo, em vez de dizer para Pedro, tá bom Pedro, você está falando tudo assim, você não está entendendo, você não está gostando, mas isso não é essencial. Não, ele disse, olha, isso você está sendo um porta-voz do diabo, porque o diabo odeia que Deus seja Deus, que Deus esteja no trono, que Ele decrete todas as coisas. E quando você fala assim, você está sendo igualzinho a Satanás. Quando você acha que pode me repreender porque você não gostou, então, como as pessoas fazem com a Bíblia, ou não acreditam nessa doutrina, ou ela não é essencial, apesar de eu ensinar ela, é a mesma coisa. É dizer que ela não vale grande coisa, pode ser desprezada, e se ela for tirada da balança, os pratos da balança não se mexem. Você tira a soberania de Deus, você tira as doutrinas que fluem da soberania de Deus, e a balança fica igual, porque elas não são essenciais. Elas estavam ali, mas não tem nenhum peso. Quando você diz que algo não é essencial, que essa doutrina não é essencial, você está dizendo isso. Deus ser soberano, decretar todas as coisas, eleger, decretar a morte do seu filho, isso não é essencial. Ou seja, se eu tirar isso da balança, daquilo que eu chamo de evangelho, o prato continua em equilíbrio, porque aquilo não tinha peso. A gente sabe quando a gente tira algo de um dos pratos da balança que tem peso, então tudo vai para o outro lado. Mas não, nesse caso não, porque isso aqui não tem peso nenhum, não tem importância. Esse foi o testemunho na oração da igreja primitiva em Atos 4, 27 e 28.
A Bíblia diz assim: verdadeiramente nesta cidade se reuniram contra o teu servo Jesus, a quem ungiste, tanto Herodes como Pôncio Pilatos, juntamente com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu plano predestinaram que acontecesse. Quem está pregando o primeiro sermão, e a igreja aqui está sendo liderada pelo mesmo Pedro, que não gostava disso lá no início, e se tornou um porta-voz. Agora ele é um porta-voz de Deus. Agora ele está falando a mesma coisa que Jesus. Você vê, agora não está dizendo isso aqui não é essencial, está dizendo não. Herodes fez isso, Pôncio Pilatos, juntamente com os gentios e juntamente com o povo de Israel, para fazerem tudo o que a mão e o teu plano predestinaram que acontecesse. É assim que a igreja primitiva orava, e no primeiro sermão é assim que Pedro prega. Ou seja, você vê, agora eles estão falando o oposto da palavra que merece o para trás de mim, Satanás. Agora estão dizendo, Deus determinou isso. Pedro está falando como Cristo. Eles fizeram tudo o que tua mão e o teu plano predestinaram que acontecesse. Então, estes 4 foram os perpetradores disso, dos sofrimentos de Cristo, da rejeição de Cristo, do assassinato de Cristo. Esses 4, Herodes, Pilatos, os soldados e a turba, a multidão. E tudo aconteceu de acordo com o plano e determinação de Deus. Há um livro no céu, e o nome do livro, de acordo com Apocalipse 13:8, é o livro da vida do Cordeiro que foi assassinado. E esse livro existe antes da fundação do mundo. E só aqueles que têm o seu nome escrito nele antes da fundação do mundo não vão adorar a besta. Ou seja, não é que quem não adorar a besta tem o seu nome escrito, é que quem tem seu nome escrito antes da fundação do mundo não adora a besta. É guardado disso. E os nomes foram escritos nesse livro antes da fundação do mundo. Em outras palavras, a morte do Filho do Homem foi planejada antes da criação do mundo, e é por isso que esses sofrimentos, Pedro, vão acontecer. E quando você não gosta do Deus que decreta todas as coisas, você se torna um porta-voz do diabo. E o objetivo final de Deus vai acontecer. E é isso que Satanás odeia na soberania de Deus. E os homens também. Por isso que ele fala para trás de Satanás, e você só pensa nas coisas dos homens. Naturalmente isso é aquilo que o homem mais odeia em Deus, ele ser Deus. O Filho do Homem deve sofrer e ser rejeitado e ser morto e ressuscitar, porque através deste plano, desse propósito final de Deus no Evangelho, é concretizado a revelação da glória, da graça em Cristo para o desfrute eterno de Deus, que desfrutou dessa glória por toda a eternidade, e agora de todos aqueles que Ele leva a contemplar o seu Filho como só Ele podia ver, na glória da sua graça agora revelada. Então Efésios 1:11-12 diz: nele obtivemos uma herança, tendo sido predestinados segundo o propósito. Você vê, Deus não fez nada aleatório, não é? O propósito daquele que faz todas as coisas segundo uma coisa só, o conselho da sua vontade, para que nós, os que fomos os primeiros a esperar em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Não tente tirar isso da balança, ou não gostar e repreender como Pedro. Não posso, essa texto da Bíblia não consigo entender, um mistério. Não é mistério nenhum. Como aquele dia diz, Jesus falou claramente, a Bíblia fala claramente. Esses textos aqui não são obscuros, é Efésios 1:11-12. Ou então eu tirar isso da balança e dizer assim: olha, isso aqui é Efésios 1:11-12, é maravilhoso, isso aqui é Deus faz tudo segundo o propósito do conselho da sua vontade. Mas se você não acreditar nisso, isso não tem nenhum peso. Pode tirar da balança do Evangelho e tudo vai ficar equilibrado, porque isso aqui é fino, como uma pena assim, não tem peso, você tira e não faz diferença. Só que isso é o próprio peso final da glória de Deus. Ou Efésios 1:4-6, Ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Nele como? Na sua morte, no seu sacrifício, na sua obra,
no Evangelho, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Jesus não diz aqui em Marcos 8, mas ele vai deixar claro logo na frente, em Marcos 10, 45, 14, 24, que os sofrimentos, a rejeição e a morte do Filho do Homem, dele, foram planejados por Deus como o resgate de muitos. E ao entregar-se ao sofrimento, na rejeição e na morte, como resgate, a graça flui sobre esses que Efésios está dizendo que Deus colocou nele antes da fundação do mundo, e eles creem. As pessoas de todas as nações um dia vão glorificar a Deus, como está em Romanos 15, 9. A noiva obtém a alegria da misericórdia, Deus recebe o louvor eterno da glória da sua graça. Esse é o objetivo final do Evangelho, e também de todas as outras coisas, porque você vê, é do Evangelho, mas todo o resto da história é por causa disso. Então é o objetivo do Evangelho, mas é o objetivo de todas as coisas também. Aquilo que Pilatos fez, o que Herodes fez, toda a história não pode falhar, terá sucesso. Então ele deve sofrer e ser rejeitado, e ser morto e ressuscitar. Esses eventos não são aleatórios, nem também por fluírem do beneplácito de Deus, são caprichosos. São eventos planejados por Deus, pela sua sabedoria infinita, profetizados por Deus e executados por Deus, e portanto são o Evangelho. É o plano dele. Não é algo que acontece, não é uma coxa de retalhos de acontecimentos que Deus vai tentando costurar um no outro e ficando aquela coisa horrorosa, porque está igual um Frankenstein, um monte de pedaços diferentes que não combinam. Então a soberania de Deus é o sustentáculo do Evangelho, e as doutrinas que expressam isso, as doutrinas da salvação, as doutrinas da graça. Então algo igual eu estava falando hoje de manhã, aconteceu de maravilhoso, em que nas últimas décadas houve um avivamento das grandes doutrinas da Bíblia, como aconteceu na Reforma. E eu estava falando hoje de manhã dos puritanos, mas apesar disso, na nossa geração, quase sempre as pessoas acham que realmente podem repreender a Bíblia, ou elas podem dizer, para que os homens que não gostam, como Pedro não estava gostando, dizer que aquilo então não é muito importante, que se você não crê em nada disso, está tudo bem. Não, Jesus está dizendo um oposto. Olha, quem diz isso está sendo um porta-voz do diabo, e se você não acreditar nisso, não pode acreditar no Evangelho. Se Deus não determinou todas as coisas, então o Evangelho, que devia ser o plano eterno dele, não existe. São acontecimentos fortuitos. Então mais e mais pessoas começaram a ver e valorizar o controle final de Deus sobre todas as coisas, de uma forma maior do que nunca, como aconteceu na Reforma, e como aconteceu entre na Inglaterra, os puritanos, enfim, de tantas formas. Isso no nosso mundo de bilhões, se espalhou por milhões, num avivamento, e as pessoas começaram a descobrir a soberania de Deus. Não é uma doutrina acadêmica, problemática, sobre a qual você deve só discutir. Ela é o sustentáculo do Evangelho. Não é algo só interessante que você pode debater e no final você pode crer ou não crer. Irmos para casa, somos todos servos de Deus, estamos todos no Evangelho, apesar de você não acreditar nisso, ele ali acredita se quiser, e você pode acreditar no Evangelho sem isso. Jesus está dizendo para Pedro: não, Pedro, para trás de mim, Satanás, você está me repreendendo, você está dizendo que isso que eu estou falando é digno de censura. O Deus que você concebe não é um Deus assim, soberano desse jeito, e nem decretaria a minha morte, e nem executaria isso.
Olha, Pedro, quem odeia a soberania de Deus é Satanás. E você está apenas sendo um porta-voz dele, e pensando como um mero homem e não como Deus, não com a mente de Deus. Então isso não é uma questão de debates para depois cada um ficar com a sua opinião. Não era assim, ó, Pedro, tudo bem, você não acredita dessa forma, está tudo bem, contanto que você acredite em mim do teu jeito mesmo, em Deus, né? Você acredita em mim, em Jesus, eu que sou filho, você pode acreditar dessa maneira que eu estou dizendo. Não, para trás de mim, Satanás. E ele falou isso olhando para os discípulos. Olha, vocês, prestem atenção nisso. Toda a verdade do Evangelho está baseada nessa soberania absoluta de Deus. Se ele não planeja e executa tudo, então o Evangelho não é o seu plano eterno. Essa é a realidade mais gloriosa de Deus. E você não ouse dizer que a realidade mais gloriosa, que faz dele Deus, eu sou Deus, e não há outro além de mim, eu anuncio o fim desde o princípio, eu realizo a minha vontade. Se esse Deus não te agrada, ou se você não acredita, se você falar, olha, isso aqui sobre Deus não tem peso, você pode tirar, e contanto que você crê do teu jeito mesmo, você ainda está no Evangelho, você está sendo um porta-voz do diabo. Essa é a própria costura que mantém unida a estrutura do Evangelho. Se a cruz não é o plano que Deus planejou e executa soberanamente, então acabou o Evangelho. Totalmente central. Sem a soberania de Deus, sem as doutrinas da salvação, é sem Evangelho. É por isso que Lutero não podia entrar num debate com Lutero sobre a escravidão da vontade do homem, e depois os dois juntos ir pregar uma série de conferências. Porque o que eles pregavam, apesar dos dois se dizerem cristãos, né, Lutero e Erasmo, o que eles pregavam era o oposto. Exatamente porque Lutero não dizia no final, tudo bem, Erasmo, fizemos esse grande debate aqui da reforma, isso aqui vai ficar para o próximo século ser discutido, mas isso aí não tem nenhum peso, né? Se você não acredita assim, paciência, é assim mesmo, isso não é essencial. Não. Aquele debate estava falando quem é verdadeiro Deus e quem não é, o que é o Evangelho e o que não é. Você não ia ver na próxima conferência Lutero e Erasmo pregando juntos, porque o que um pregava era o oposto do que o outro pregava, apesar dos dois falarem que eram cristãos. Sem providência, sem a soberania infinita de Deus, perfeita, não há redenção. A cruz não é um plano, a cruz não é o Pai dizendo, foi do meu agrado esmagá-lo. Quando Jesus disse que o Filho do Homem deve sofrer, deve ser rejeitado, deve ser morto, deve ressuscitar, é porque Deus decretou, planejou, com um propósito invencível, para que todas as coisas fossem como Ele está dizendo, como Ele planejou. Eu faço a minha vontade e toda ela será feita. Não há Evangelho sem a soberania de Deus, que controla e decreta todas as coisas. Nós precisamos ser específicos. E o grande Evangelho precisa de pregadores e cristãos que afirmem a verdade de Deus, quer o mundo possa gostar ou não dela. Precisa de pregadores, de cristãos inflexíveis. Jesus, pode parecer para a pessoa que me perguntou, muito inflexível. Não podia dar um jeitinho, falar que Pedro, para trás de mim, Satanás? Não. O Evangelho, esse mesmo Evangelho que Jesus está dizendo aqui, o plano eterno do Pai, que Ele deve morrer, Ele deve ir para a cruz, deve acontecer, deve. Então, precisa de pregadores e de cristãos inflexíveis, porque essa é a verdade de Deus. E não gente flexível que está sempre indo com o vento, prega, mas aí as pessoas não vão gostar muito, eu digo que aquilo é essencial. Prega, alguém diz, eu não gosto desse Deus. Então, mas você acredita nele assim mesmo, sem gostar.
não tem importância, não tem peso, não é central, não é essencial gostar dele como Deus soberano. Você pode não gostar e está tudo bem. Você pode não gostar igual o diabo não gosta, mas está tudo bem. Se Deus não tiver o controle soberano sobre o sofrimento inocente do seu filho, sobre a rejeição pecaminosa do seu filho, a pedra que os construtores vão rejeitar, e o assassinato perverso dele, e esse é o pior evento da história, é a maior crime da história e a maior injustiça do ponto de vista do homem da história. Então o sofrimento, a rejeição e a morte do Filho do Homem não faz parte de nenhum plano. A profecia, o desempenho, o propósito de Deus não são o Evangelho. Então não há uma salvação pela graça. Então todos os eventos são um mero ajuntamento de desgraças, tanto na vida de Cristo quanto na nossa. Sofrimento, rejeição e assassinato não planejados, não profetizados, não realizados por Deus segundo o seu decreto, não salva ninguém, porque não é um plano de salvação. São só coisas que acontecem, coisas ruins. Não estou dizendo, então, que não há pessoas que não se esforçam para desconectar a soberania de Deus. Acontece o tempo todo nos púlpitos, não só daqueles que negam essa verdade, mas de muitos que pregam ela só para dizer depois que ela não importa. Que Deus tudo controla, do sofrimento inocente do seu filho, da rejeição pecaminosa e do assassinato perverso dele, e da soberania dele sobre todas as coisas, de algo tão inflexível como Paulo dizendo, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Existem muitos cristãos e muitos pastores fazendo um esforço danado para repreender Deus, ou a Bíblia, ou a palavra, como Pedro fez naquele dia. Mas a resposta de Deus é a mesma resposta que Deus encarnado deu naquele dia para Pedro. Você está me repreendendo? Eu vou te repreender aqui diante de todos os discípulos. Para trás de mim, Satanás. É uma ruptura dizer que isso não é essencial. É uma ruptura na estrutura do Evangelho. Se isso não é o que é, o Evangelho não é um plano de salvação. Não é Deus executando a salvação. Não é Deus salvando. Se isso não é essencial, você não tem o Evangelho. Porque as pessoas veem repetidas vezes nas Escrituras que a soberania de Deus é a costura que mantém o Evangelho unido. Jesus vai dizer isso o tempo todo, os apóstolos vão dizer isso o tempo todo. Se esse não é o plano eterno de Deus, então não há uma costura que mantém todos os eventos unidos, se tornando o Evangelho, ou toda a história cooperando para esse plano que é o Evangelho. Então todas as coisas vêm de um belo entrelaçamento do Evangelho de Cristo com a soberania de Deus, com o Pai realizando todas essas coisas. E se você não vê isso, quando você lê Marcos 8,31, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, e ele tem que ser rejeitado e ser morto, e depois de 3 dias ressuscitar. As pessoas dizem, não pode ter que ser assim, porque Deus quer que isso. Deus não pode querer isso. Deve sofrer, deve ser rejeitado, deve ser morto, assassinado. E essas pessoas, quando olham para essas verdades de Jesus, em vez de elas estarem adorando, elas estão repreendendo Deus, como Pedro. Elas estão repreendendo Deus diretamente, como Pedro estava fazendo com Jesus, ou elas estão tirando o peso disso, dizendo, não, a soberania de Deus não é fundamental. Você pode não acreditar nesse Deus soberano e eterno, que tem um plano eterno, e você está tudo bem. Não é? Então as pessoas, elas
não gostam. E em vez de adorar, elas repreendem, elas reclamam. Mas esse é o Filho amado de Deus. E esse é o plano de Deus. E esse é o trabalho de Deus. Sua mão no sofrimento do único homem santo, puro e inocente que andou neste mundo, Jesus Cristo. Sua mão na rejeição pecaminosa, a mão de Deus na sua morte, no seu assassinato perverso, por mim. Meu perdão, minha felicidade eterna, ou sua, depende que tudo isso seja o plano que Deus executou. Ou estamos todos nós perdidos. Você não pode tirar a soberania total de Deus, ou dizer que ela não é essencial, e ainda ter o Evangelho. E quando você vê essa verdade, então você começa a adorar. Você vê que quando a igreja primitiva está orando em Atos, ou Pedro pregando, eles estão dizendo agora, eles estão adorando. Eles, Pilatos, Herodes, fizeram tudo o que o teu conselho e a tua mão determinaram desde o princípio. E eles não estão reclamando agora. Pedro não está reclamando. Pedro não está contradizendo, ele está adorando. E ele está de maneira feliz pregando isso na mesma cidade para as mesmas pessoas que tinham matado Jesus. Assim, a realidade da soberania de Deus, ela é o bem mais precioso no coração regenerado. Ver Deus pelo que Ele é nos leva a adorá-lo. Quando nossos corações não estão mais, e nossas mentes não são mais porta-vozes de Satanás, e não estão mais centrados no homem ou em nós mesmos, mas em Deus. E então essa soberania, essa coisa que junta todas as coisas, que costura todas as coisas e mantém a estrutura do Evangelho, de tal maneira que se você tirar, tudo desmorona. Como é que aquilo que é como se você dissesse que o alicerce desse prédio não é essencial. Ora, como não é essencial? Você pode dizer que você pode tirar as cortinas dali e vai tudo ficar bem, a gente vai poder continuar aqui falando. Você pode tirar muitas coisas aqui que são boas, são importantes, mas não são essenciais. Mas se você tirar as colunas desse prédio, ele vai cair na sua cabeça. A soberania de Deus é o que mantém tudo de pé. Tire ela e tudo cai. Então, o que está sendo dito para nós é que os eventos de Marcos 8,31, entrelaçados, são costurados pela soberania infinita de Deus. Deve acontecer, porque Deus decretou. Não é porque Ele olhou para o futuro e viu o que ia acontecer, não é porque Ele tem um jeito de conseguir pegar todas as coisas que estão erradas e vai dando um jeito daquilo não acabar na desgraça final. É porque Ele decretou que o seu filho, que Ele era o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Não porque Ele olhou para o corredor do futuro e viu que alguém estava dirigindo o futuro, que não era Ele, e estava fazendo isso. É porque foi do agrado do Pai esmagá-lo. O sofrimento inocente do Filho do Homem, o fato de ter sido rejeitado e morto, e a sua ressurreição para uma vida invencível como cabeça da igreja, são o plano de Deus, o propósito de Deus, o decreto de Deus, e o desempenho e o propósito do Criador soberano do universo. Ele mesmo cumpre o que Ele diz. E quando Pedro diz o oposto, então ele é um porta-voz de Satanás. E isso é o Evangelho. E nós queremos terminar aqui, porque nisso, aqui está dizendo, o resgate foi pago. Marcos 10:45, Jesus descreve que esse sofrimento, essa rejeição, essa morte, esse plano eterno, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é um desígnio, tem que acontecer, porque isso, a morte dele, como o Pai determinou e decretou, é o resgate, é o Evangelho,
é a redenção. Muitos serão resgatados, redimidos, libertados. E isso é o que o sofrimento, a rejeição e a morte de Jesus irão realizar. Isso é o que o Pai decretou na eternidade. Isso é o Evangelho, um resgate pago, finalmente, de forma decisiva, por muitos, por todos aqueles que Deus quis, o Deus que decretou esses eventos. Em segundo lugar, porque isso aqui que Jesus estava dizendo naquele dia com palavras claras para Pedro, que a soberania do Pai determinou, isso é a nova aliança. Aquele sangue que seria derramado era a nova aliança, era a aliança eterna de Deus, era o seu plano. No versículo 31 do Evangelho, aqui, a morte, o derramamento de sangue, é chamado por Jesus de o sangue da aliança, em Marcos 14, 24. Este é o meu sangue da aliança que é derramado por vós, o sangue da nova aliança. E quais são as bênçãos da nova aliança, queridos? Quais são as bênçãos que esse sangue compra? Jeremias 31, 33, 34 diz: esta é a aliança, declara o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e escreverei ela nos vossos corações, pois perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. É isso, um novo coração e perdão de pecados. Não só perdão de pecados e um novo coração. É o que o sangue de Cristo comprou. Você vê, tire a soberania de Deus que fez isso, e não há uma aliança eterna. Tudo cai. Você pode, como muitos, infelizmente na igreja, não gostam, não aceitam, e como Pedro ficam falando que está errado, repreende a Bíblia, como ele repreendeu Jesus. Ou então você pode dizer que isso não é essencial, mas não, isso é o pilar da nova aliança. Como isso pode ser tirado da balança e você ainda ter o Evangelho? Não é? As duas coisas, não só justificação, perdão de pecados, mas um novo coração, uma nova natureza. É o que a nova aliança compreende. Eu nunca vou mais me lembrar dos pecados deles, mas vou dar-lhes um novo coração, para que me amem, para que se alegrem em mim, para que em mim tenham todas as coisas, paz. E o versículo 31 do Evangelho aqui não apenas é porque é o pagamento de um resgate e a compra do perdão de um novo coração, mas também porque Jesus usa a palavra Evangelho, não é? Para fechar isso. Ele diz assim em Marcos 8,35: porque todo aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho. Então a gente pode ver que Marcos 8 está dizendo para nós que o Evangelho é a boa notícia de que o Criador, o juiz soberano, onipotente do universo, orquestrou um plano, um pagamento de um resgate no esmagamento do seu Filho, na ressurreição, para libertar muitas pessoas da maldição divina, do pecado, mas não apenas perdoá-los, não é? Trazê-los para a vida da ressurreição, uma nova vida, serem novas criaturas. Então, se alguém pergunta como o homem é salvo, como o Evangelho salva, esse é o Evangelho. O cerne do Evangelho que a Bíblia proclama, quando alguém pergunta o que devo fazer para estar incluído nessas boas novas, para ser resgatado, para ter os meus pecados perdoados, para ter esta alegria eterna com Cristo ressuscitado. E a gente vê que Jesus se volta para a multidão para dar uma resposta a essa pergunta, nos versos 34 e 38, e ele define o que é crer. Porque hoje não basta dizer que alguém deve crer no Evangelho. Você vê, as pessoas dizem que você pode crer no Evangelho e tirar isso aqui e o Evangelho continua. Você vê aquilo que costura o Evangelho, mas porque o crer está sendo redefinido. O crer está sendo definido de uma maneira muito estranha, no qual o homem ainda se vê como o centro, não vê Deus pelo que Deus é, em sua soberania infinita, Deus como Deus, e ainda assim ele crê em Deus, porque aquilo não é essencial.
Mas não, aqui diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois o que um homem pode dar em troca da sua alma? Pois qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele também se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com muitos anjos. Então você vê o que é crer no Evangelho para Jesus? O que devo fazer para estar incluído em todas essas coisas? Eu devo ser levado pelo Espírito a crer no Evangelho. O que é crer no Evangelho? Em Marcos 1,15, Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino está próximo, arrependa-se e creia no Evangelho. Certamente nós devemos dizer isso quando pregamos: arrependa-se e creia. Não é? Abra o seu coração para Jesus entrar, não é? Arrependa-se é a mensagem do Evangelho, e creia no Evangelho. Mas quem define no que eu creio, o que é esse crer, é Cristo. Então eu sou chamado para dar as melhores notícias do mundo. Deus tem um plano eterno e Ele está executando esse plano. Tudo que eu posso dizer depois que eu digo claramente o que o Evangelho é arrependa-se e creia, não é? Nem eu posso fazer a pessoa se arrepender e crer, e nem ela tem em si mesmo a capacidade, né, de fazer isso. Mas Deus pode. Por isso, quando Jesus disse como era a relação do homem com o dinheiro, com as coisas, centrado em si mesmo, os discípulos disseram: então quem pode se salvar? E Jesus disse: ninguém. Mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, o que eu estou dizendo é: afaste-se dos velhos hábitos da incredulidade, daquilo que Pedro mostrou. Não posso acreditar num Deus assim, que repreendeu Jesus, e acredite nas boas novas. Ele deve morrer, ele deve ser entregue, ele deve ser assassinado, ele deve ressuscitar, porque esse é o decreto eterno de Deus, esse é o plano dele, esse é o Evangelho. Para usar as palavras de Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus, crê no Evangelho, na revelação que Deus fez de si mesmo. Não é crer que Jesus existiu, que morreu numa cruz. Isso quase todo homem no Ocidente crê, e no mundo, no Oriente também, né? Então o desafio é que naquela época e agora as pessoas não preenchem a palavra crer com o significado que Jesus dá ao crer. Então a gente pode dizer aquelas coisas: vem aqui na frente, levanta a mão, deixa Jesus entrar no seu coração. A pessoa pensava: vou deixar, então já criei no Evangelho. Não, mas não gosto disso, eu não aceito que Deus seja assim, Deus não pode ser assim. Não tem importância, isso não é essencial. Onde nesse mundo as pessoas colocariam na palavra crer o que Jesus colocou? Não é? Em Marcos 8, 34, 38, Jesus está respondendo essa pergunta: o que é esse crer? O que está incluído em crer no Evangelho? E ele está respondendo a isso, não substituindo a fé, a crença, mas revelando a essência dessa crença. O que é crer no Evangelho? O que é o crer que o Espírito produz em nós? O que também mostra porque a mudança mental do arrependimento é o outro lado da fé. Se não houve uma mudança na minha mente, se a minha mente é tão natural que Jesus pode dizer para mim: para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, só as coisas do homem. Então você vê, o arrependimento é uma mudança mental. É isso que Pedro vai experimentar. Não é dizer que crê em Jesus do jeito que ele cria. A mente dele tem que ser mudada. E Jesus diz: me siga. E chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, literalmente me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você está sendo levado a crer, esse é o crer. Acompanhar-me através do sofrimento e da rejeição e da morte e da ressurreição, e por implicação da glória eterna. Então este é o caminho para me seguir até a glória. Negue a si mesmo e tome a sua cruz. Esse eu creio. Em outras palavras, um novo eu deve surgir em você, porque o velho eu nunca vai
fazer isso. Nunca vai ver Deus como Ele é. Sempre vai ser um eu que quer repreender, ou então quer dizer que Deus, quando depois que falar que Deus é tudo aquilo, você pode desacreditar nisso, porque não é importante. O ser e aquilo que define Deus não é importante. O que é importante é você. E você deve ter então um novo eu que surge em você pela operação de Deus, para que haja um novo eu que negue o seu velho eu. Porque o seu velho eu, ele é centrado em si mesmo. Ele odeia um Deus soberano. Ele acha que você é o capitão da sua alma. E quando Jesus diz, tome a sua cruz, Ele quer dizer, esse eu negado é um eu crucificado. Um novo eu surge em você, que se levanta contra o velho eu, que você sempre foi. E esse novo eu não tem problemas com o Deus soberano. Ele tem um problema com o seu velho eu. Ele crucifica o velho eu, que era centrado em si mesmo, centrado no homem, que fazia você pensar nas coisas dos homens e pensar como Satanás, e não olhar para o Deus soberano e adorá-lo pelo seu plano eterno, o Evangelho. Essa é a primeira parte da resposta de Jesus sobre como você de fato foi incluído no Evangelho. Tem a evidência disso. Você experimenta o milagre de um novo eu surgindo. Ele está dizendo aqui, a gente precisa falar de um novo coração, um novo eu, e de um velho eu que passa a ser crucificado e negado a ter qualquer domínio sobre você, sobre sua mente, sobre suas afeições. Você pega esse velho eu e ele é crucificado. Em outro lugar Jesus chamou isso de novo nascimento, em João 3. Importa-vos nascer de novo. Então agora no versículo 34, até aqui nada foi dito sobre o que há de novo ou bom no eu que nega o velho eu, ou o que há de ruim no eu que você nega, que é o velho eu, que deve ser crucificado. Isso acontece no versículo 35, que vai ao cerne da questão do que é o crer. Quem creu no Evangelho, quem foi levado pelo Espírito a crer no Evangelho. Ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, por minha causa e pela causa do Evangelho, a salvará. E essa é uma descrição dos dois eus, do versículo 34. Um eu pretende salvar a sua vida nesse mundo. Um eu, como eu estava dizendo no meio do culto, o dinheiro para ele, por exemplo, é a moeda da autoestima. Ele está tentando salvar a sua vida, ele está tentando se redimir e ser maravilhoso nele mesmo, o que ele faz. Ele acha que o dinheiro dele, que o trabalho dele, que o que ele faz, vai fazer coisas. Seu objetivo então é maximizar tudo o que o mundo pode oferecer. Eu posso até dizer que creio em Deus, mas eu acredito em tudo que o mundo pode oferecer para a minha salvação, para eu ser alguém, para eu ter paz, para a minha vida ter significado, uma identidade. Então, ele ama este mundo. Esse é o eu que deve ser negado e crucificado, se eu crer. Se eu crer, nasceu um novo eu que não acredita em nada disso. E esse novo eu passa a ter o domínio, porque o velho eu é crucificado. O outro eu está no versículo 35. Esse novo eu, ele experimenta Jesus. Ele contempla a glória de Deus na face de Cristo, esse novo eu. Isso é o que o Evangelho faz. E ele diz, por minha causa e por causa do Evangelho. E ele experimenta esse novo eu, Jesus, como o bem mais precioso. E o Evangelho como a coisa mais preciosa. O Evangelho da graça, que é executado por esse Deus soberano. Então, as duas coisas mais valiosas para esse novo eu é Jesus e o Evangelho, o plano eterno de Deus, que manifesta Ele como Deus, que salva por graça em seu propósito eterno para a glória da sua graça. E esse novo eu vê isso como mais valioso, mais amado e mais satisfatório do que tudo que o mundo pode dar de honra e tudo que o dinheiro pode dar de status, honra e qualquer coisa, incluindo a tua própria vida nesse mundo. Você começa, esse novo eu, ver Cristo como mais precioso e o Evangelho do que a própria vida. E o primeiro eu, Jesus diz, está
estará perdido para sempre. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Se você só tem aquele eu, então você está perdido para sempre. É óbvio que aquele eu, o velho eu, não crucifica a si mesmo numa cruz, não nega a si mesmo, e nem pode. O segundo eu, esse vive para sempre. Quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, ou seja, tomar a sua cruz, negar a si mesmo, quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, acha a minha Jesus e o Evangelho mais precioso que a própria vida, é salvo. Não perca essa implicação maravilhosa da frase de Jesus: por minha causa e pelo Evangelho. Não apenas por causa do Evangelho. Nós olhamos essa manhã o quê? Para a comunhão com Cristo. E não apenas por ser entendido a parte do Evangelho, ou seja, é por minha causa e por causa do Evangelho. Se você acha que conhece Jesus a parte do Evangelho, a parte daquele plano eterno de Deus, daquele Deus soberano que decretou todas as coisas, você conhece Jesus de uma outra forma, você está totalmente enganado. Por minha causa e pelo Evangelho. Você não pode ser por Cristo e não ser pelo Evangelho. E não pode tirar o pilar do Evangelho, que é o Deus soberano, e dizer que ele ainda está de pé. Mas quando você prova a minha bondade, Pedro diz: olha, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, quando você vê os meus sofrimentos e sendo rejeitado, e morto, e sendo ressuscitado, Pedro diz: se é que vocês provaram que o Senhor é bom, se vocês provaram que Ele tem esse valor infinito, então realmente um novo eu surgiu em vocês. A essência do novo eu e a essência da fé salvadora é que Jesus é experimentado, especialmente no Evangelho, que é o plano eterno do Pai, que é o decreto soberano de Deus. Ele é experimentado no Evangelho como tão grande, tão belo e tão valioso, que você está disposto, que estamos dispostos a perder tudo no mundo, inclusive a vida, para desfrutar dele para sempre. Então o ponto principal do verso 35 é que Jesus e o Evangelho são um tesouro maior do que o mundo para o novo eu. E a pessoa que vivencia essa realidade é verdadeiramente o seu discípulo. Tem um novo eu, e esse novo eu vai negar o velho eu, e vai colocá-lo na cruz. E o que Jesus faz no restante aqui do parágrafo, e o tempo acabou, é extrair o significado do que é valorizar Ele e Deus como se revelou, esse Deus eterno, soberano, acima de tudo. Não é que alguma coisa dessa não tem peso, isso é tudo que importa. Todo o resto é que não tem peso. Não é que o Deus soberano, você pode tirar isso, não tem peso. Não, todo o resto é que não tem peso. Só isso tem peso. E Jesus então contrasta o valor de Jesus e o valor das posses terrenas e o valor da aprovação do mundo. Que quando a gente fala essas coisas assim, é porque a gente quer que o mundo nos aprove. Então, quais são os dois maiores concorrentes de Jesus pela afeição dos nossos corações? Por que o homem não se deleita em Cristo dessa forma? Só quem tem esse novo eu. Porque quais são os maiores concorrentes? São os prazeres provenientes dos bens que você possui, que o dinheiro pode comprar, ou do dinheiro que você quer ter, ou os prazeres que o louvor que você ouve vindo do mundo. Então Jesus contrasta isso, é assim que a gente quer encerrar. Ele diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, se ele não tem esse novo eu que valoriza ele acima de todas as coisas. Pois o que um homem pode dar em troca da sua alma? Então suponha que seu coração considere o valor de Jesus e o valor das posses, e o dinheiro não seja só dinheiro para você, seja a moeda da tua autoestima. E você compara a alegria que flui de Jesus e a alegria que o dinheiro pode dar.
a alegria que vem das posses. Suponha que seu coração seja levado a achar Jesus maravilhoso, mas que ele mesmo é cativado mesmo pelo valor, pela alegria que o dinheiro e as posses pode dar para a sua autoestima, para tudo. E você se afasta de Jesus, não porque você diz que não é mais cristão, mas porque você vê ele como menos precioso, de tal maneira que a sua vida toda conta essa história, através de tudo que você faz, ele menos precioso do que o dinheiro, do que os ganhos, do que as posses terrenas, já que ele está fazendo esse contraste. E suponha que você tenha um sucesso, você seja o cara, você seja o Elon Musk. Não é mais que o Elon Musk. Se você conseguisse ser o único cara que era dono do mundo inteiro, ou seja, você fosse o único trilhardário, né? Que todas as riquezas do mundo, todo mundo trabalhasse para você, o mundo inteiro fosse teu. Você não era só o mais rico, você era o único rico. Você conseguisse isso, ninguém consegue, mas Jesus está dizendo, vamos que você consiga, que você ganhe o mundo inteiro. É isso que Jesus prevê. Se isso acontecesse, você que valoriza pouco que você tem e acaba colocando essas coisas acima de Cristo, mas ele está dizendo, mesmo que você conseguisse o mundo inteiro teu, então você morre, e instantaneamente você percebe que foi um suicídio eterno, que você perdeu a sua alma. E suponha que você então compareça diante de Jesus, e você diga a ele assim, eu vou dar tudo que eu tenho o mundo inteiro, Jesus, eu tenho uma riqueza assim que ninguém nunca teve assim, porque eu não sou só um entre os trilhardários, eu sou dono do mundo inteiro, eu ganhei o mundo inteiro, e eu vou dar o mundo inteiro em troca da minha alma. O que você acha que Jesus diria? Ele diria, você tentaria comprar a sua alma com os mesmos bens que destruíram a sua alma? Você acha que aquilo que destruiu a sua alma pode comprar a sua alma? Pode salvar? Você acha que exatamente esses bens que você achou mais valiosos do que eu podem ser dados a mim em resgate da tua alma? Você acha que os seus pecados, que o seu amor, aquilo que não era eu, pode ser oferecido como resgate? Você acha que os ídolos que as tuas posses eram, que me menosprezaram, tem algum valor no céu? Você acha que a sua riqueza pode comprar a sua alma? Você acha que isso, que era a moeda da sua autoestima e do meu desprezo, podem comprar? Então ele irá enviá-lo para a miséria eterna, porque o versículo 37 diz com efeito, não há nada que o homem possa dar em troca da sua alma. Isso que era mais do que dinheiro para você, que era a moeda da sua autoestima, então é a sua condenação, porque você não está entre você não tem aquele eu que me valorizava mais do que as posses. Esse resgate foi pago pelos eleitos do meu Pai, e foi pago com o meu sangue, e é esse sangue, e é esse valor infinito que você rejeitou. Você acreditava que essas posses eram as moedas da sua autoestima, do seu valor e da sua identidade. Essa é a tua identidade para sempre. Você não pode dar esses pecados como resgate da sua alma. É óbvio, ninguém vai ganhar o mundo inteiro, mas mesmo que ganhasse, Jesus está levando isso ao máximo. E por fim, o louvor falsificado, né? Versículo 38, que é o segundo esclarecimento. Ele pega duas coisas, eu acho que são as principais. Então o primeiro esclarecimento tem a ver com valorizar Cristo acima de qualquer coisa, qualquer bem terreno, e o dinheiro nunca ser a moeda da sua autoestima. A segunda coisa é valorizar Ele infinitamente acima do louvor que vem do mundo. O mundo nos acha relevantes e etc, né? O louvor terreno, ele diz, pois qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, aquilo que ele tinha falado claramente, por exemplo, para Pedro, sobre a soberania infinita do seu Pai, sobre o plano eterno do Pai, que é o Evangelho, que é verdadeiramente o Evangelho. Aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, observa novamente
Eu e minhas palavras, eu e o evangelho, né? Como no versículo 35, eu e o evangelho, aqui ele fala eu e minhas palavras. A que se envergonhar nesta geração adúltera e pecadora, dele também se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Ou seja, essa evidência de que você não tem aquele novo eu que valorizava Cristo acima de todas as posses e não tinha mais o dinheiro como uma moeda da autoestima, e também não valoriza o elogio e o louvor do mundo acima dele. Esse novo eu é assim. Por que alguém mistura o evangelho com o humanismo secular? Porque quer ser elogiado pelo mundo, porque não suporta a ideia de que o mundo vai detestar. Porque pregar a verdade e depois no final dizer assim, isso aqui não é essencial, aquilo que é o centro de tudo. Porque eu quero que aquelas pessoas que não gostam, igual o Pedro não estava gostando, no final do culto fiquem, me elogiem. Como ele é um cara assim, com coração aberto, né, inclusivo, pessoa maravilhosa, tem uma visão incrível, tu vê? Ele não é dogmático. No final, ele pregou aquela verdade de Deus, mas ele disse que se ela for tirada, está tudo bem. Que cara legal. Eu me sinto bem, tá vendo? Então me acha um cara legal, eu sou inclusivo, né? Então Jesus está deixando claro que existem dois públicos para a nossa vida, dois só. Um deles é o que ele chama de o público. Você tem dois públicos. Um é uma geração adúltera e perversa. Você quer o elogio dela? Você quer que essa geração adúltera e perversa te elogie? Goste do que você fale? Te aplauda? Ok, esse é um público. O outro público, essa geração adúltera, principalmente no sentido de ela é adúltera porque ela encontra satisfação não no seu Criador, mas se prostitui com a criação. Ela, como Paulo diz ao fazer a sua acusação, preferiram a coisa criada no lugar do Criador. E isso é adultério, é a essência do pecado. Por isso que ele fala que essa geração adúltera e perversa. Então esse é o público. Você quer o louvor dele? Então o outro público é o vindouro, é o Filho do Homem, seu Pai, todo glorioso e soberano, e os santos anjos. O novo eu, ele quer esse louvor, ele quer essa palavra de aceitação de Cristo, do Pai, dos santos anjos, e não dessa geração má e perversa. Tem esses dois públicos. De que público você quer o louvor? E é a questão para nós, de quem é a aprovação que você mais anseia? E quem você acha que você ia ficar bem se você fosse aceito? Se você fosse aprovado por essa geração? Ou o Pai, o Filho, os santos anjos? Na presença de quem você tu tem um temor verdadeiro de ser envergonhado? Você tem temor de ser um com Cristo e essa geração perversa te envergonhar? Ou você tem temor de prefere agradar essa geração perversa com vergonha de Cristo, adaptando um Cristo para não ser envergonhado? Qual relacionamento é mais precioso para você? O que nos traz então a Marcos 8,35: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Isto é, quem vive para salvar a sua reputação, quem vive para a moeda da sua autoestima os seus bens, quem vive para evitar a vergonha que essa geração perversa possa jogar contra você, para salvar a sua aceitação entre uma geração adulta e perversa, vai perder para sempre a sua vida, entre aspas, respeitável e popular, que o mundo te deu. O Filho do Homem, o Pai todo glorioso e os milhões de santos anjos, no momento terrível, ele diz: nós vamos nos envergonhar, eu vou me envergonhar de você. Porque diante dessa geração perversa, você achou que a aprovação deles era muito mais importante do que eu. Esse era o velho eu, esse velho eu para sempre continuará em você. Essa é a sua miséria. Mas a segunda metade do versículo 35: quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, a salvará. Em outras palavras, quem considera que o meu sofrimento,
a minha rejeição, a crucificação vergonhosa, a ressurreição, o evangelho do Deus soberano, é a coisa mais importante, que essa é a coisa mais preciosa, muito melhor do que a respeitabilidade, a popularidade, a aceitação dessa geração adúltera, viverá para sempre, sob o sorriso da minha aprovação. Essa é a salvação, isso é crer no evangelho. Jesus está dizendo que é crer no evangelho, não é aquela coisa barata, de deixar ele entrar no meu coração, enquanto na verdade, a aprovação do mundo, o dinheiro continua sendo a moeda da minha autoestima, eu continuo achando que posso relegar aquilo que não está aqui, que não me agrada, porque não há um novo eu, que valoriza Cristo, e o evangelho acima de todas as coisas. Então não há um novo eu para negar o velho eu, só o velho eu mesmo. Então aqui está esse grande resumo do evangelho. Essa passagem é incrível. Você vê por que Jesus falou tão duramente com Pedro, porque aqui resume tudo, resume você estar no evangelho ou não. Mostra como a soberania infinita de Deus é a costura, é o pilar que sustenta aquilo que é o evangelho. Define então o que é crer de verdade. E então você pode saber que você tem um novo eu, e esse novo eu, com esses encantos, ele põe o velho eu para a morte. O velho eu já não domina mais a minha agenda, a minha mente. Ele não foi completamente afastado, mas ele não será eterno em mim. Vai chegar um momento que não haverá mais velho eu nenhum em mim, mas eu tenho agora um novo eu que nega o velho eu, nega aquilo que ele valorizava, aquilo que era importante. Ele é colocado na cruz, porque esse novo eu está capturado pela beleza e o valor de Cristo, em contraposição a o dinheiro como a moeda da minha autoestima ou louvor dos homens. E o evangelho que fala sobre o plano eterno desse Deus soberano sobre todas as coisas, e Jesus são a paixão do meu coração, em contraposição a qualquer coisa. Então eu criei, eu fui levado pelo Espírito a esse lugar onde aquela morte, sofrimento, morte e ressurreição salvou, redimiu um povo para Deus. Esse é o evangelho de Deus, esse é o crer no evangelho, é a fé que o Espírito Santo produz. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta noite. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim,
acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua